Sejam bem-vindos a mais um episódio do Investindo com Yuri. Aqui eu te ajudo a ter seus primeiros R$ 20.000 investidos de forma segura e gerando renda extra todos os meses. Eu sou Yuri Wagner e o tema de hoje é as 5 dicas para você não perder dinheiro ao começar a investir. Então, muita gente quando começa a investir acaba perdendo dinheiro por cometer alguns erros. Alguns são bestas, são erros de iniciantes, e outros são erros que pessoas com vários anos de experiência também acabam cometendo e acabam perdendo dinheiro, tá certo? Então, dito isso, vamos começar, né? Antes de eu falar quais são as 5 dicas, deixa eu dizer que essas dicas, o que elas não são? Elas não são dicas bestas, digamos assim, no sentido de que algumas delas, algumas das pessoas que já investem há mais tempo vão saber, né, o que são essas dicas, já vão executar esse tipo de coisa. Algumas pessoas não vão fazer isso e por conta disso vão perder muito dinheiro, especialmente quem está começando a investir. Quem quer começar a investir comete esses erros demais e por isso acaba perdendo muito dinheiro. Outra coisa que essas dicas não são dicas milagrosas para que você começar a investir em ações e você ter ótimos resultados, certo? São dicas para você montar as bases, montar a fundação para que quando você investir, para quando você vai investir, você consiga ter ótimos resultados sem que isso seja alguma coisa que fique minando o seu desempenho, sem que você fique pagando taxas, sem que você fique perdendo dinheiro por ter feito um investimento ruim e não saber por que tomou aquela decisão. Então essas 5 dicas vão te ajudar, seja você iniciante ou seja você uma pessoa que já tem conhecimento avançado, tá legal? Então, o que são realmente essas dicas? Essas dicas são coisas que eu aprendi ao longo de mais de 8 anos investindo em ações e que eu percebi que muitas pessoas acabavam cometendo, especialmente quem começava a investir, né? Tanto em ações como em tesouro direto, como em fundos imobiliários. Então tem muita gente que perde muito dinheiro investindo em investimentos que são conservadores, como é o caso de tesouro direto, por exemplo, porque simplesmente não tem essas noções, essas dicas que eu vou passar agora, tá legal? Eu já vi pessoas perdendo mais de R$ 15.000 somente cometendo um dos 5 erros que eu vou falar aqui. Então, esses erros são muito importantes, preste atenção para que você não cometa eles, para você ver se você já está cometendo algum deles. E caso tenha algum que você não tenha percebido ainda, você vai descobrir hoje para não cometer esses erros e acabar perdendo muito dinheiro, tá legal? Então, dito isso, vamos lá. A primeira dica é você saber que, se você já investe em ações, fundos imobiliários, de repente você vê algum fundo de investimento, você já deve ter ouvido falar a seguinte expressão, que é rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Por que alguns fundos de investimento, algumas corretoras, alguns bancos colocam isso? Porque, por lei, é necessário que eles coloquem isso, que eles mostrem para o cliente que a rentabilidade que o investimento teve historicamente falando não é necessariamente a rentabilidade que ele vai ter dali para frente. Então o investimento, por exemplo, pode ter duplicado de valor, ter valorizado 100% nos últimos 12 meses. Isso não quer dizer que a mesma coisa vai acontecer nos próximos 12 meses. Então se a pessoa vai fazer um investimento partindo do princípio que a rentabilidade futura vai ser a mesma do passado, então ela muito provavelmente vai acabar perdendo dinheiro, tá certo? Especialmente se a rentabilidade no passado for algo muito absurdo, for algo muito elevado. Como qualquer coisa acima de 20% ao ano, por exemplo, se você tem a expectativa que algum investimento vai render 20% ou mais ao ano, você muito provavelmente vai se decepcionar com aquele investimento, certo? Porque um dos maiores investidores do mundo, que é o Warren Buffett, tem a rentabilidade histórica dele, ou seja, ele é considerado um dos maiores do mundo, e a rentabilidade ao longo de décadas dele foi de aproximadamente 20-22% ao ano. Então como é que você espera que um investimento específico tenha uma rentabilidade igual a de um dos maiores investidores do mundo? Você tem uma expectativa muito alta com o investimento. E muita gente acaba cometendo esse tipo de erro, acaba investindo em algo assim, especialmente quando ouve falar de algum primo, algum parente, algum amigo, algum colega, de que fez um investimento em robô trading ou em um investimento meio esquisito que você não entende exatamente como funciona, que às vezes é até um esquema de pirâmide. E a pessoa olha assim, caramba, quer dizer que eu posso colocar meu dinheiro e ele vai render 5% ao mês? Uau, isso dá mais do que 70% ao ano se você colocar juros compostos na conta. Então a pessoa pensa, uau, vou ficar muito rico. E a pessoa acaba cometendo o erro de entrar nesses investimentos somente partindo do princípio da rentabilidade passada, né? Que muitas vezes é falsa, é falseada porque a gente está falando de algum esquema de pirâmide, por exemplo, algum esquema que falseie a rentabilidade daquele investimento. No caso, uma pirâmide não é um investimento de fato, né? Entram novas pessoas e que acabam aumentando o valor daquele dinheiro de maneira ilegal, né? Fazendo uma rentabilidade ilegal.
Então não invista em ações ou fundos imobiliários, e quando a gente está falando agora de investimentos legais, investimentos normais, né, investimentos que a gente possa fazer através da Bolsa de Valores, não vá investir em uma ação ou em algum fundo imobiliário somente porque ele se valorizou muito recentemente. Muita gente acaba cometendo esse erro e eu vi inclusive pessoas perdendo dinheiro com algumas ações que valorizaram muito recentemente. Então se a gente pegar o exemplo da Magazine Luiza, as ações da Magazine Luiza subiram muito ao longo dos últimos anos, porém tiveram uma queda nos últimos meses, enquanto estou gravando aqui esse vídeo, tiveram uma queda recente nos últimos meses. E o que isso fez? Fez com que muitas pessoas que acharam que aquela rentabilidade das ações da Magazine Luiza fosse continuar a subir eternamente, acabassem comprando as ações e perdendo dinheiro porque as ações caíram. E as pessoas se desesperaram, caramba, a ação da Magazine Luiza caiu, o que é que eu vou fazer agora? E aí vendeu. Vendeu por quê? Porque faltou um motivo claro para comprar. O motivo claro era que ela partiu que a rentabilidade passada ia ser a mesma da rentabilidade futura. Tá bom? Então não parta desse princípio quando você vai escolher uma ação ou um fundo imobiliário para você investir. Outro ponto, invista por corretoras segundo ponto, né? Invista por corretoras com baixas taxas de corretagem ou corretoras que tenham taxa zero. Por quê, Yuri? Porque quando imagina que você vai investir R$200 por mês, certo? Vou pegar um exemplo, R$200 por mês. Se você paga R$10 com corretagem toda vez que você vai comprar uma ação ou um fundo imobiliário, 5% do seu dinheiro está indo embora somente em taxas. Porque R$10 é 5% de R$200. Então isso coloca uma pressão muito grande sobre a rentabilidade que o seu investimento vai ter que ter para ele se pagar. Porque se você tiver uma rentabilidade naquele investimento, por exemplo, de 10%, que não é nada mal, 10% ao ano, 12%, por exemplo, 15%, vamos colocar 10%. 10% ao ano e você está pagando 5% só de taxa de corretagem naquele investimento, seu investimento rendeu líquido 5% apenas. E se em algum mês se algum ano, por exemplo, você tiver uma rentabilidade ruim, aquele investimento dá um prejuízo e você vender, você ainda vai ter perdido aquele valor porque você pagou ele no momento de você comprar a ação, certo? Você vai pagar novamente quando você for vender a ação, porque a taxa de corretagem é tanto para compra como para venda, então você acaba perdendo dinheiro, certo? Então por isso, opte por corretoras que tenham taxas baixas proporcionalmente ao valor que você investe. Então R$10 para mim não necessariamente vai ser maior do que, não vai necessariamente ter um peso tão grande quanto pode ter para você, né? Então digamos que eu invista R$1.000 por mês e R$10 para mim é 1%. Poxa, não é um valor que eu gostaria de pagar, não gostaria de pagar mais do que 0,5% em taxa de corretagem. Mas para você, de repente, você investe R$5.000. Então aqueles R$10 que você paga por corretagem não faz a menor diferença para você. Então é importante ter isso em mente quando você vai escolher a corretora que você vai investir. Ter atenção para que a taxa de corretagem que você vai pagar não seja alta em relação ao valor que você vai investir todo mês. Então, Yuri, qual é uma corretora que tem a taxa zero, por exemplo, para eu comprar uma ação, um fundo imobiliário, e eu não me preocupar em pagar taxas? Algumas corretoras que são taxa zero são a Clear, que é do grupo XP, mas a Clear é separada, a Clear é taxa zero, a XP já cobra taxa de corretagem. A Nuinvest, que é a antiga Isinvest e foi comprada pela Nubank, então a Nuinvest, ela também não cobra taxa de corretagem para você investir em ações ou em fundos imobiliários, ou você vender os investimentos em ações e fundos imobiliários que você possua. E Banco Inter também é outro exemplo de corretora, inclusive foi muito bem avaliada recentemente no Banco Inter, né, como uma das corretoras que o pessoal mais gostou. Matheus aqui falando que usa no Invest, por exemplo. No Invest também, pessoalmente comecei a usar há pouco tempo, né, utilizo mais a Clear, mas tive uma boa experiência também com o Invest, tem muitas opções de investimento por lá. Enfim, essas são apenas 3 de várias opções de investimentos que a pessoa pode fazer, várias corretoras que a pessoa pode abrir conta e pagar nada ou pagar poucas taxas de corretagem, certo? Nesse caso dessas 3, são 3 corretoras gratuitas para comprar ações ou fundos imobiliários. O terceiro ponto que a pessoa o terceiro erro que muitas pessoas acabam cometendo quando vão começar a investir é investir em tesouro IPCA ou em tesouro pré-fixado com o dinheiro que ela pode vir a precisar antes do vencimento daquele título. Então, quando você vai investir no tesouro IPCA+, ou no Selic, no IPCA+, ou no tesouro pré-fixado, que são 3 modalidades do Tesouro Direto, né? O Tesouro Direto é a plataforma do governo onde você empresta dinheiro para o governo através do investimento que chama Tesouro Direto. E aí tem 3 modalidades lá, o pré-fixado, que é a taxa pré-definida. Então o seu dinheiro vai render 12% ao ano, por exemplo, combinado com você, se você esperar até o final do vencimento, ou seja, quando aquele investimento vai acabar, você vai ter tido a rentabilidade de 12% ao ano nesse período, certo? Se você passou 2 anos, vai ser 12% no primeiro, 12% no segundo. O
tem o pós-fixado, que ele vai render em relação à taxa Selic. Então a taxa Selic está variando, nesse momento que eu estou gravando o vídeo ela está em 10,75, muito possivelmente vai aumentar ainda nos próximos dias, né? Inclusive tem a reunião do Copom essa semana, então ele possivelmente vai aumentar. Então a taxa Selic, o Tesouro Selic, que ele segue a taxa Selic, é uma taxa que fica variando, e por isso a rentabilidade do investimento fica variando. Porém, o Tesouro Selic, quando você investe nele, ele somente tende a crescer com o tempo, certo? E por último, o Tesouro IPCA+, que é o tesouro que ele vai render de acordo com o principal índice de inflação do Brasil, que é o IPCA, certo? Então, o IPCA, ele é o índice de inflação, o principal índice de inflação do Brasil. O Tesouro IPCA+, ele vai render, por exemplo, IPCA mais 5%. A inflação em 2021, ela terminou com pouco mais que 10%. Então, se a gente faz a conta, eu vou investir no Tesouro IPCA+, e ele rende 5% a mais que a inflação, em 2021 ele rendeu 15%, certo? Então, são 3 investimentos, cada um tem o seu valor, né? Você pode investir no pré-fixado acreditando que a Selic vai baixar e você quer manter aquela rentabilidade mais alta. Você pode investir no IPCA+, porque você acredita que a inflação vai subir, e realmente no Brasil a inflação realmente costuma surpreender, né? A inflação dificilmente no Brasil surpreende para baixo, ela geralmente surpreende para cima. Então você investir no Tesouro IPCA+, você tem essa proteção contra a inflação, ou você pode investir no Tesouro Selic, que ele vai te proteger, que ele vai render de acordo com a Selic. Porém, mas tem um porém aí, um porém muito importante, que faz muita gente perder muito dinheiro, inclusive, né? Conheço pessoas que perderam mais de 10% do dinheiro que elas investiram no Tesouro Direto, somente por não saber desse terceiro erro que eu vou falar agora, que é, quando você investe no Tesouro Selic, você pode tirar o dinheiro antes do vencimento, que é o momento que aquele investimento acaba, sem se preocupar de ter perdido dinheiro, porque ele costuma render quase que linearmente sempre para cima. O que significa? Significa que vamos dizer que você vai comprar Tesouro Selic 2025. 2025 significa o quê? Aquele ano 2025, 2027 que aparece no título do Tesouro. Significa o quê? Significa que naquele ano o investimento vai acabar. É o vencimento do investimento. O investimento vai vencer, ele vai acabar. O dinheiro que está ali, mais juros que rendeu, vai cair direto na sua conta. Mas aí vem o porém. No Tesouro Selic, como eu falei, ele vai só crescendo, né, com o tempo. Até que chegar no vencimento, ele vai ter rendido aquilo que foi combinado com você. No pré-fixado e no IPCA+, o preço daquele título, ou seja, o preço daquele investimento que você fez, ele vai oscilando mais do que ele vai oscilando às vezes negativamente. Então, alguns fatores, como a taxa Selic, fazem com que, e a inflação, fazem com que o preço daqueles títulos, pré-fixado e IPCA+, oscila no tempo quase como se ele fosse uma ação. E você lembra, na ação é o que? A ação é uma coisa volátil, então o preço oscila um pouco para mais, um pouco para menos, a ação sobe 10%, cai 10%, por aí vai. É volátil. O IPCA+, e o pré-fixado, eles são mais voláteis que o Selic e eles oscilam de preço, às vezes para mais, às vezes para menos, antes até o vencimento, até aquele investimento acabar. Então, se você espera aquele investimento acabar, aquele investimento vencer, né, chegar no vencimento dele, você vai ter a rentabilidade que o governo te prometeu, nem mais, nem menos, exatamente o que foi combinado com você. Ou seja, IPCA mais alguma coisa, ou seja, pré-fixado, né? O valor pré-fixado. Porém, se você tira antes, você pode tirar no momento que a volatilidade fez com que aquele preço caísse, né? Isso se chama marcação a mercado. Então, o preço daquele título é marcado a mercado, e aí o preço dele pode estar mais embaixo ou pode estar mais em cima. Pessoas estão dispostas a pagar mais por ele ou pagar menos por ele. E se você tira no momento que ele está em baixa, você vai perder dinheiro em relação ao que você investiu. Você pode colocar 10 mil reais no IPCA+, 2026, por exemplo, e chega 2025, você tira aquele investimento, você pode tirar menos do que você colocou. E aí você deixou o investimento lá parado por alguns anos e você perdeu dinheiro. Como é que pode? Porque você tirou antes do vencimento. Então, tesouro IPCA+, e pré-fixado, você tem que manter até o vencimento de preferência. Não faça um investimento como o pré-fixado ou o IPCA+, se você tem a possibilidade de precisar daquele dinheiro antes. Só faça se você não vai precisar daquele dinheiro até o vencimento. Né? Matheus colocou, não sabia disso. Pouca gente sabe, inclusive. Muita gente acaba colocando o dinheiro lá, fazendo investimento. IPCA+, vou proteger da inflação. Depois de um ano a pessoa tira, só que o vencimento é daqui a 3, 4 anos. E a pessoa tira depois de um ano e ela perde dinheiro, ela não entende porque ela perdeu. Né? Então tem que se atentar a isso. Esse é o terceiro ponto. Já vi pessoas perdendo mais que 10% do dinheiro que elas colocaram somente por não saber disso e tiraram o dinheiro do IPCA+, o tesouro IPCA+, antes do vencimento. Já o tesouro Selic, como eu falei, você pode colocar e não se preocupar dele cair antes, tá certo? Porque ele vai só subindo com o tempo. Quarto ponto,
investir sem reserva de emergência. Isso aqui é um ponto muito batido para quem acompanha sobre investimento, para quem vê esse tipo de conteúdo, que já segue algum Instagram, algum YouTube de repente, já sabe, já ouviu falar sobre reserva de emergência. Mas o que é reserva de emergência? Reserva de emergência é o dinheiro que você vai separar para caso, como o nome diz, alguma emergência apareça na sua vida. Yuri, mas o que é uma emergência? Pensa o seguinte, a gente não sabe quando alguma coisa inesperada, negativa, acontece na nossa vida. De repente você precisa de dinheiro porque o seu computador quebrou. Seu computador quebrou, você trabalha com o computador, você vai precisar consertar aquele computador ou comprar um novo. De repente você trabalha com seu celular quebrou, você vai precisar consertar aquele celular ou comprar um novo. Seu carro bateu, você vai tirar dinheiro para onde? Para fazer manutenção, para pagar o seguro. Enfim, as emergências a gente não sabe quando vão acontecer e nem quanto vão custar a gente. A gente sabe que elas vão acontecer, elas são inevitáveis. Por isso você tem que ter dinheiro separado para passar por essas emergências sem precisar fazer um empréstimo, sem precisar pegar dinheiro emprestado com parente, depender de alguém. A pior coisa do mundo que tem é você depender de alguém, ficar devendo a uma pessoa, né? Aquela pessoa de repente ficar te cobrando, enchendo o saco para você pagar. Então você não quer isso. Você quer ter um dinheiro separado para você poder passar por uma emergência assim. Quanto é que eu calculo, como é que eu faço minha reserva de emergência? A reserva de emergência você calcula ela sendo no mínimo do mínimo 6 meses do seu gasto mensal. Se você gasta 3 mil reais por mês, a reserva vai ser 18 mil reais. 3 vezes 3 mil reais por mês, vezes 6 meses, 18 mil reais. Se você gasta 5 mil reais por mês, a sua reserva vai ser de pelo menos 30 mil reais. E por aí vai. Então, pelo menos 6 meses do seu gasto mensal. E onde é que eu coloco esse investimento? Eu deixo ele na poupança? Eu deixo ele no... onde é que eu coloco esse investimento? Uma ótima opção de você colocar é no Tesouro Selic. Você abre conta na corretora, você coloca seu dinheiro no Tesouro Selic e deixa aquele dinheiro lá rendendo até o vencimento dele, que pode ser 2025, 2027, dependendo qual Tesouro Selic você escolheu. E lembrando que se você tirar antes do período no Tesouro Selic, você não tem o risco de ter prejuízo, como é o caso do IPCA+, e do Tesouro pré-fixado, certo? Então, reserva de emergência. E, uma coisa importante, também já vi muita gente perder muito dinheiro por não ter uma reserva de emergência e simplesmente precisar do dinheiro em momentos de crise. Então, na pandemia, o que aconteceu foi que muita gente, né, ali em março de 2020, as ações caíram mais de 40%. O que significa? Se as ações caíram mais de 40%, muita gente que tinha dinheiro em ações e não tinha uma reserva de emergência, também, não por coincidência, né, estávamos passando por uma pandemia, a pessoa precisou de mais dinheiro. Dinheiro para algum custo de saúde que ela teve, dinheiro porque perdeu o emprego, algumas pessoas perderam o emprego, né? Várias pessoas, na verdade, no Brasil todo perderam dinheiro, perderam o emprego. E por aí vai. Várias emergências apareceram no momento que as ações desvalorizaram. E aí, além da queda, coice, como se diz, né? A pessoa teve que vender as ações com um enorme prejuízo para pagar por aquela emergência que ela teve. Então ela perdeu dinheiro duas vezes. Dinheiro pós da emergência e dinheiro porque teve que vender as ações ou os fundos imobiliários depois de uma queda de mais de 40%. Então o que é que você faz nesse caso? Você tem a sua reserva pronta, porque essas ações caem 10%, 20%, 30%, você não se preocupa de ter que vender aquelas ações para poder pagar alguma conta que possa aparecer, porque o seu dinheiro da reserva ali de 6 meses está separado. E fora isso, uma coisa muito importante para a reserva de emergência também é que ela te dá tranquilidade. Imagine que você perde o emprego, ou que o seu carro bate, alguma coisa assim. Ao invés de você ficar com aquilo na cabeça, aquela preocupação, aquela tensão, aquela ansiedade, você sabe que ali tem um dinheiro, tem 6 meses separado para gastos. Então, nesse exemplo de perder o emprego, você sabe que você tem um período de 6 meses até encontrar outro emprego, né? Até encontrar outro emprego, vai procurando outras oportunidades, vai podendo filtrar mais, vai podendo escolher melhor, porque você tem 6 meses. Não é uma coisa urgente, de mês que vem você já tem boleto para pagar e você não tem dinheiro de tirar aquele dinheiro. Então isso pode ser uma diferença que pode literalmente mudar a sua vida. Você pegar um emprego por necessidade e você continuar nele por um tempo, só porque você tem que pagar as contas, ou você ter a opção de ter 6 meses para escolher um emprego que seja mais alinhado com o que você quer, que tenha mais previsão de carreira, de crescimento de carreira, mais previsão de salário, de crescimento de salário, enfim. Isso pode ser um divisor de águas na sua vida, que pode passar vários anos. De repente você escolheu um emprego pelo dinheiro, na necessidade, porque não tem uma reserva, quando precisou dela, e aquilo ali acabar te levando por vários anos que você vai passar, vivendo a vida que você não quer, né, trabalhando com coisas que você não gosta, para poder pagar as contas, tá bom? Matheus perguntou aqui, contas remuneradas são opção para reserva? Sim, são uma opção para reserva, né? Tem, por exemplo, o caso da conta corrente no Nubank, que é uma opção de dinheiro que você pode colocar no Nubank, ele fica rendendo ali
os 100% do CDI, né, que é bem próximo da taxa Selic. Então, em termos de rentabilidade, Matheus, você não perde nada em relação ao Tesouro Selic. Você pode colocar tanto no Tesouro Selic, como você pode colocar na conta corrente remunerada. Porém, se você, entre as duas opções, a melhor opção psicológica talvez seja colocar no Tesouro Selic. Por quê? Imagina o seguinte. Imagina que você está precisando de dinheiro para o dia a dia. E aí você deixa aquele dinheiro sempre na carteira. Sempre fica ali fácil para você usar aquele dinheiro do dia a dia que você vai usando. Você também deixa na sua carteira o dinheiro para emergência. Então, precisou da emergência, está aqui o dinheiro no mesmo canto. Você também se planeja para, daqui a tanto tempo, eu vou fazer uma viagem. E você deixa na carteira também o dinheiro que você está separando todo mês para fazer alguma viagem. Você não acredita que esse dinheiro vai acabar se misturando ali, vai acabar se confundindo e você não vai saber mais quanto é de cada coisa? Ou mesmo que você saiba, você não corre o risco maior de tirar o dinheiro da reserva porque de repente apareceu algum gasto que você queria fazer, alguma coisa nova que você queria comprar? Então, o ideal é que você separe esses valores, separe em locais diferentes. Então, se você vai colocar o seu dinheiro do caixa, né, que é aquele dinheiro que a gente separa para algumas oportunidades da bolsa que pode aparecer, ou se você deixa dinheiro separado para alguma coisa que você quer comprar, dinheiro do gasto do dia a dia, por exemplo, na conta corrente, o ideal é que você coloque a reserva de emergência no Tesouro Selic, porque aí vai ficar separado. Um deles vai ficar na corretora, investir no Tesouro Selic, onde você pode resgatar em no máximo um dia útil, né? Geralmente no mesmo dia, se você pedir para tirar até meio-dia, ou no máximo no dia seguinte, se você pedir para tirar depois de meio-dia. E o outro aqui separado na conta corrente. Assim você não vai misturar os dois, você não corre o risco de gastar um dinheiro que você não precisa, porque o dinheiro da reserva está aqui separado, tá certo? Então essa é uma vantagem de você separar esses dois valores, não colocar eles juntos, tá legal? Terceiro ponto, ou quinto ponto, é você vender na baixa e comprar na alta. Muita gente perde dinheiro na bolsa porque vende na baixa e compra na alta. E essa última dica é importante porque pode parecer intuitiva, pode parecer besta, pode parecer simples, né? Pode parecer lógica. Poxa, é óbvio que eu não vou vender minhas ações depois que elas desvalorizaram. E é óbvio que eu não vou comprar ações quando elas valorizaram. Mas pense o seguinte, quando vem na sua mente a vontade maior de investir na bolsa? É quando está todo mundo ganhando muito dinheiro na bolsa, ou quando está todo mundo falando que a bolsa é prejuízo, que a bolsa é ruim, que perde dinheiro, que conhece fulano de tal, que teve enfim, que perdeu mais de 30% na bolsa em tantos meses. Provavelmente você vai pensar, poxa, é melhor investir na bolsa, né? Psicologicamente, enquanto você está passando pelo momento de euforia, você vai querer investir mais na bolsa. Está todo mundo ganhando dinheiro. Você coloca lá R$1.000, no mês seguinte tem 1.300. Você ganhou 30% de um mês para o outro. Com certeza você vai querer botar mais dinheiro ali. Mas esses momentos de euforia são justamente os momentos que a bolsa está subindo. É o que chama de bull market, né? Que é o mercado do touro, que a bolsa tá só crescendo, tá só subindo. O contrário, que é o bear market, que é o mercado do urso, é quando a bolsa está caindo. Aí tá todo mundo desesperado, tá todo mundo triste, ninguém quer falar de bolsa de valores, o pessoal perdeu 20% do dinheiro deles, perdeu 30% do dinheiro deles. Então, nesse momento, a bolsa está em valores maiores do que ela estava, por exemplo, na pandemia. Só que na pandemia, as pessoas estavam desesperadas, querendo vender as ações, com medo. E o que é que vai acontecer amanhã? Será que a bolsa cai mais 5%? Será que vai ter circuit break? Então, na pandemia, que era o momento que as ações estavam mais baixas, que estava todo mundo desesperado vendendo ação, era o melhor momento para você comprar. Porque ali você comprava na baixa e mantinha aquelas ações, né? Investia em boas empresas a preços baixos. E aí, o contrário também é verdade. Então, agora que algumas ações estão com preço, tem menos oportunidades na bolsa do que tinha em março de 2020, em abril de 2020, por exemplo, tem menos oportunidades hoje, isso é inegável. Porém, muita gente quer investir, tem mais vontade de investir hoje, porque vê que algumas ações estão valorizando, estão crescendo, do que tinha em março e em abril de 2020, né? Como o Matheus falou aqui, comprar na alta é comigo mesmo, isso aí eu sou especialista. Pois é, Matheus, e é uma coisa que não é só você, é uma coisa que é natural das pessoas, que elas simplesmente... não é que elas raciocinam isso, não é que elas pensam, eu vou comprar na alta e depois eu vendo na baixa, essa é a melhor estratégia que eu posso seguir. Ela não pensa isso, ela só executa isso. Por quê? Porque são os gatilhos que estão na mente dela. Ela está escutando todo mundo falar sobre a bolsa de valores, falando que é uma coisa boa, falando que está ganhando dinheiro. Ela coloca dinheiro e ela vê o dinheiro dela valorizar 30% de um mês para o outro. Ela vê que ela coloca uma ação ruim e ainda assim valoriza. Então, ela tem tantos estímulos a continuar comprando quando a bolsa está cara,
que ela continua fazendo isso. Ela não raciocina sobre isso, ela continua no automático, né? Mesma coisa quando a bolsa está barata, quando está todo mundo desesperado, quando ninguém fala mais de bolsa de valores, quando você perdeu dinheiro, você colocou lá R$ 1.000, eles viraram 800 agora, depois viraram 700. Esse é o melhor momento para você comprar, né? Se você está investindo em boas empresas, esse é o melhor momento. As crises são as melhores oportunidades para você valorizar seu dinheiro. Imagina o seguinte, você prefere comprar um iPhone novo quando ele está na promoção, quando ele está enfim, numa mega promoção, na Black Friday, ou você prefere comprar quando tem um novo lançamento, que está todo mundo falando de iPhone, e o novo iPhone ele é assim, assim, assado, ele é mais fino, mais leve, né? Todo iPhone de uma versão para outra ele é mais fino, mais leve e com mais capacidade, né? Basicamente é 90% da mudança de um iPhone para o outro. Então, isso daí, nesse momento, seria entre aspas, né? Nessa comparação seria o pior momento para você comprar o iPhone. Por quê? Porque ele está muito valorizado, tá todo mundo olhando para aquilo dali, todo mundo quer aquilo dali. Da mesma forma na Bolsa de Valores. Se está todo mundo olhando, todo mundo querendo, todo mundo com vontade, esse é o pior momento de você comprar, tá certo? Esse é o momento ideal para você começar a fazer caixa, separar dinheiro para aproveitar as oportunidades quando vier um próximo ciclo e as ações caírem, né? Quando vier uma crise ou quando vier algum momento que as ações parem de crescer e os preços delas desvalorizem, certo? E olha só, eu vou repetir os 5 erros e vou dizer o que acontece se você não usar essas dicas, né? As 5 dicas e o que acontece se você não usar essas dicas. Então, rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, isso aí você já sabe. Não é porque uma coisa cresceu 30% nos últimos 3 meses que ela vai crescer mais de 30% nos próximos 3 meses. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Quando você vai investir em alguma coisa, você vai olhar de hoje para frente. Ou seja, você vai investir na empresa, você vai olhar os indicadores dela, você vai olhar se ela tem vantagens competitivas. Na parte de indicadores, você vai olhar se ela tem boas margens de lucro, se ela está pouco endividada, se o preço, o lucro dela está bom, está baixo, né? Você não vai pagar muito caro pela empresa, pelos resultados da empresa. Você vê que a gestão corporativa, a gestão da empresa não tem histórico de corrupção, não tem histórico de tratar mal o investidor minoritário. Você olha essas coisas e aí você diz assim, poxa, isso aqui é uma boa empresa, certo? Então você olha de hoje para frente, você não olha de hoje para trás, você não olha o retrovisor, você olha sempre o para-brisa, tá bom? Então não investe em ações e fundos imobiliários porque eles valorizaram muito recentemente. Primeira dica. Segunda dica, invista por corretoras com baixas taxas de corretagem ou corretoras taxa zero, como Clear, Nuinvest, Inter e outras também. Terceira dica, investir em tesouro IPCA ou tesouro pré-fixado. Quando for fazer esses investimentos, não coloque dinheiro que você pode vir a precisar antes do vencimento, porque você corre o risco de perder dinheiro na marcação a mercado, ou seja, no preço do título oscilando antes do vencimento. Se você esperar até o vencimento, a rentabilidade é garantida. Se você não esperar, a rentabilidade não é garantida. Quarto ponto, investir sempre com reserva de emergência montada. Não comece a investir sem a sua reserva de emergência montada. Monte sua reserva de emergência primeiro, antes de começar a investir. Quinto ponto, não venda na baixa e compre na alta. Faça o contrário. Compre na baixa, compre quando está todo mundo desesperado, quando você está com medo, quando você está inseguro, esse é o momento para comprar. E venda, e se for vender, venda na alta, ou seja, venda quando está todo mundo falando assim que a Bolsa de Valores é muito boa, que vai botar mais dinheiro, que não tem nem mais caixa porque já botou todo o dinheiro na bolsa, não tem nem mais reserva porque já botou todo o dinheiro na bolsa. Quando você ouvir alguém falando isso, você já sabe que esse possivelmente é um ótimo momento para você comprar mais ações. O que acontece se você não seguir essas dicas? Se você não seguir essas dicas, você vai correr melhor dizendo, você não vai correr o risco, você vai com certeza perder dinheiro, né? Já falei exemplos de pessoas que perderam dinheiro com o Tesouro IPCA, que é um dos investimentos mais seguros do país, né? Tá ali dentro do Tesouro Direto, Tesouro IPCA, e a pessoa consegue perder dinheiro com isso. Já falei de exemplo de pessoas que perderam dinheiro porque viram a rentabilidade passada e não a rentabilidade futura, não viram o que ia acontecer com a empresa, e sim o que tinha acontecido no passado. No caso já citei até as empresas que cresceram muito com o tempo, mas eventualmente caíram, e a pessoa se desesperou e vendeu as ações. Se você investe por corretora que você paga corretagem e você vai pagando corretagem todo mês, aquilo vai ter um impacto muito grande no final do ano, no final de décadas que você vai investindo, certo? Você vai perder muito dinheiro. Investir sem reserva de emergência, você vai perder dinheiro também, porque vai aparecer alguma emergência que você vai vender as ações. Enfim, se você não seguir essas dicas, claramente você vai perder dinheiro. Não importa se você tiver uma rentabilidade de 15% ao ano, se você está cometendo esses 5 erros aqui, ou a maioria deles, ou alguns deles, você com certeza vai estar perdendo mais dinheiro do que a sua rentabilidade. E com certeza você teria uma rentabilidade muito melhor se você não estivesse cometendo esses erros. Então,
Alguns desses erros, como foi que eu descobri alguns desses erros? Alguns deles eu mesmo cometi, como o caso de olhar a rentabilidade passada e a rentabilidade futura. Eu investi numa empresa em 2017 que tinha uma rentabilidade passada muito boa, ela só vinha crescendo ao longo dos últimos 4 anos, e eu parti do princípio que se ela só fazia crescer durante 4 anos, e eu queria investir nela por mais 6 meses, 1 ano, com certeza ela ia continuar crescendo. Afinal, qual é a chance de você colocar dinheiro numa empresa que está só crescendo ao longo dos últimos 4 anos e você perder dinheiro agora, né? A chance dela cair somente porque você investiu praticamente, quase zero. É o que eu pensava na época. E aí eu comprei ações de uma empresa específica e o que aconteceu foi que eu tive um prejuízo de 40% em poucos meses e as ações daquela empresa não se recuperaram. Então, durante vários e vários meses, se não me engano, alguns anos. E ali eu percebi, caramba, por que eu investi nessa empresa? Eu só investi realmente porque ela se valorizou muito ao longo dos últimos 4 anos e eu queria, enfim, ter um investimento ali mais voltado para o curto prazo, na época, que eu pensava mais em curto prazo. Foi isso, então realmente não foi um bom investimento. E dei exemplos de outras pessoas também que perderam dinheiro por cometer alguns desses erros, né? Alguns alunos meus, algumas pessoas que me seguem, me procuraram assim, perguntando assim, Yuri, perdi dinheiro no IPCA+, o que aconteceu? Eu explico, olha, IPCA+, se ao longo do período ele vai oscilando de preço, ele pode desvalorizar, não quer dizer que você deva vender porque desvalorizou, ao contrário, você deve manter, porque aí no vencimento, quando o investimento acabar, aí você tem certeza de que vai ter aquela rentabilidade que foi combinada com você. Mas se você tira antes, você não tem a garantia que você vai ter aquela rentabilidade e você vai perder dinheiro se você vende a um preço menor do que você comprou, certo? Então, essas são as 5 dicas, né? O jeito errado de você começar a investir é você não se atentar a essas orientações e começar a investir cegamente, querer reinventar a roda. Pense o seguinte, a Bolsa de Valores existe há literalmente séculos. Ela não foi criada ano passado, não foi criada na última década, não foi criada nos últimos 50 anos. Ela foi criada há mais de 200 anos. Então, se você vai colocar seu dinheiro em alguma coisa que existe há mais de 200 anos e que literalmente milhões de pessoas passaram, milhões, bilhões de pessoas passaram pelo mercado financeiro ao longo dos últimos 200 anos, então por que você não parte do princípio que várias delas cometeram vários erros, algumas delas cometeram vários acertos e começa a estudar quais as diferenças de um raciocínio para o outro, de uma mentalidade para outra, quais foram os erros que essas pessoas cometeram que eu não vou cometer e quais foram os acertos que essas pessoas aqui cometeram, fizeram e que eu vou fazer também, qual o caminho que elas seguiram que eu vou seguir também. E aí, partindo desse princípio, você não comete os erros que vão te fazer perder muito dinheiro e faz os acertos que vão te fazer ganhar muito dinheiro. Então, o jeito certo de você começar a usar isso agora é você simplesmente seguir os passos que eu falei, né? Então, você basicamente abre uma conta na corretora, de uma preferência uma dessas corretoras que eu citei que são taxa zero, que é o caso da Inter, da Clear e da No Invest, ou de outra corretora de sua preferência, que também seja taxa zero. Você começa a montar o seu dinheiro no Tesouro Selic, com dinheiro de pelo menos 6 meses do seu gasto mensal. Então você calcula, peraí, quanto é que eu gasto todo mês? Gasto 6 mil reais. 6 vezes 6, né? 6 meses, dá 36. Então eu tenho que juntar 36 mil reais na minha reserva de emergência no Tesouro Selic. Isso aqui vai te dar tranquilidade, vai te dar paz de espírito, vai te dar segurança de começar a investir sem ter medo de perder dinheiro, né? Porque a ação desvalorizou de repente, porque aconteceu alguma crise ou alguma coisa aconteceu na sua vida que você precisa tirar dinheiro para pagar aquele gasto, aquela emergência que surgiu, certo? Abriu a conta na corretora, colocou 6 meses do seu gasto mensal no Tesouro Selic, depois disso você vai começar a investir em ações, vai começar a investir em fundos imobiliários, vai começar a investir em IPCA+, se for do seu interesse, sempre lembrando, IPCA+, eu vou investir somente dinheiro que eu não vou precisar antes do vencimento. E ações e fundos imobiliários também são investimentos que você vai fazer com foco no longo prazo, com foco em não tirar o dinheiro hoje, tá legal? Lembrando sempre de não vender na baixa e comprar na alta. Então, para você aproveitar as melhores oportunidades na bolsa que surgem, que sempre estão surgindo na bolsa com crises, ou seja, com alguma ação de repente caiu por algum motivo, é você ter caixa, você ter dinheiro separado para aproveitar aquelas oportunidades. Então, para isso, você também pode usar o Tesouro Selic para separar o dinheiro, né, utilizar ele como caixa, ou uma conta corrente remunerada, como o Matheus falou aqui. Você pode usar uma conta corrente remunerada para colocar o seu dinheiro lá, para fazer aquele dinheiro render enquanto não surgem ótimas oportunidades. E aí, quando elas surgirem, você vai alocando, vai colocando seu dinheiro ali, tá certo? Então, essas são as 5 dicas para você não perder dinheiro quando você começar a investir. Se você não seguir essas dicas, infelizmente você vai perder dinheiro quando você começar a investir, tá certo? Então é isso. Obrigado por participarem hoje, obrigado pessoal que está aqui no Instagram,
pessoal que está participando do YouTube, nós nos vemos na próxima live, que vai ser na quinta-feira, às 20h30, aqui no Instagram e no YouTube. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo.